Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se vive a incerteza nos Estados Unidos a uma semana das eleições presidenciais. Battleground states will likely decide this election. In fact, we want to show you this. New CBS News polling shows the presidential race is as close as it's ever been. The candidates virtually tied in those states. Falta precisamente uma semana para aquelas que são consideradas as eleições mais decisivas nos Estados Unidos em muitos anos. E a única certeza é que a incerteza se vai manter até ao fim. As sondagens continuam muito renhidas. Kamala Harris ainda leva uma vantagem no voto popular a nível nacional, mas no sistema eleitoral norte-americano é um número relativamente reduzido de estados e de eleitores que realmente acabam por decidir. E a poucos dias das eleições, o modelo de previsões do prestigiado site de análise de sondagens 538, por exemplo, até dá a Trump uma vantagem muito ligeira nas probabilidades de vencer o colégio eleitoral. O Observador tem 2 enviados para cobrir as eleições nos Estados Unidos: Kátia Bruno, editora de Internacional, e Diogo Ventura, fotojornalista. E é com a Kátia que vamos falar hoje para medir o pulso à corrida eleitoral e aos últimos dias de campanha, onde muito está em jogo. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 30 de outubro. Olá, Kátia. Olá, João. Kátia, tu e o Diogo Ventura chegaram esta semana aos Estados Unidos para acompanhar esta reta decisiva da campanha eleitoral e depois, claro, o dia das eleições. Onde é que estão neste momento? Olha, neste momento estamos em Pittsburgh, que é a segunda maior cidade do estado da Pensilvânia, e a Pensilvânia é o maior swing state, portanto o maior estado indeciso, e por essa razão estamos aqui. Estivemos já na zona leste do estado, agora estamos na zona oeste, mais para o interior, e antes disso passámos pelo Connecticut, que é um estado muito democrata, para também perceber se há uma total unanimidade, e já concluímos que não. E agora estamos aqui na Pensilvânia, onde de facto é muito visível como está toda a gente muito dividida aqui neste estado. Não há um favorito, claro. É um estado decisivo e já vamos falar sobre isso. Sabemos, claro, que depois de Trump entrar em cena na política norte-americana em 2016, nada ficou como de antes. Há todo um grau de incerteza em questões que antigamente eram dadas como certas. Uma delas, por exemplo, é o voto da comunidade negra, que tradicionalmente se inclina sempre muito mais para os democratas, e isso deve continuar a acontecer, mas também aqui Trump tem vindo a ganhar terreno, certo? Sim, a verdade é que historicamente a comunidade negra tem votado sempre mais pelos democratas. Às vezes o que acontece é que a abstenção pode ser maior se o candidato não for tão convincente para esta comunidade, mas em 2020, no caso de Joe Biden, os afro-americanos votaram em massa nos democratas, mais até do que tinham feito em Hillary Clinton em 2016. Este ano, curiosamente, perante uma candidata de origem negra, seria de esperar à partida que a comunidade votasse em massa nela, e é certo que a maioria irá votar, mas há aqui algumas exceções em que pode não só haver parte do eleitorado que não vai votar, como há até eleitores negros que vão votar em Donald Trump, sobretudo homens. Nós encontramos isso mesmo no Connecticut. Estivemos com 2 afro-americanos que, um deles que está até na reportagem que podem consultar no site do Observador, que dizem abertamente que vão votar em Donald Trump porque consideram que os democratas não têm tratado a comunidade negra bem, sentem-se muito abandonados e, portanto, querem arriscar uma coisa nova. E depois, este ano, há também uma questão interessante e que também pode aqui ser relevante, que diz respeito à comunidade muçulmana. Tradicionalmente também vota democrata, mas a questão de Gaza pode aqui, de certa forma, desequilibrar a balança desta vez. Os democratas preocupam-se com isso? Estão muito preocupados, sobretudo no estado do Michigan, que é um dos swing states com mais peso e que tem uma comunidade muçulmana
muito relevante, mais do que noutras regiões do país. E essa comunidade, quando foram, por exemplo, as primárias democratas, mobilizou-se muito em torno da campanha uncommitted, portanto não comprometidos, em que nos boletins de voto escreviam isso, em vez de apoiar um dos candidatos, que naturalmente na altura o favorito era Joe Biden. Ora, é claro que a campanha de Kamala Harris está preocupada com isso, não é por acaso que nos últimos dias estiveram a fazer comícios no Michigan, mas Harris tem aqui um equilíbrio delicado, porque quer manter a linha que Joe Biden seguiu relativamente ao Médio Oriente e à questão israelo-palestiniana, porque também tem medo de alienar outros eleitores noutros estados se assumir uma posição muito pró-Gaza e pró-Palestina, e portanto isso pode vir a ser um problema no Michigan. A campanha espera compensar isso, mobilizando outros eleitores. Por exemplo, no Michigan, nestes comícios, Harris bateu muito na tecla do aborto, foi uma das causas que mais falou, e portanto há aqui uma tentativa, uma matemática difícil de lidar, bom, podemos perder num sítio, mas talvez compensar noutro, mas é claro que a campanha está preocupada com a situação da comunidade muçulmana, sobretudo no Michigan. There's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Tem também estado a dar muito o que falar o comício republicano no Madison Square Garden, em Nova York, em que o comediante Tony Hinchcliffe se referiu a Porto Rico, que de resto é um território que pertence aos Estados Unidos, como uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano. Ora, nesse comício existiram também outras intervenções com comentários racistas e xenófobos. Que repercussões é que isto está a ter? A campanha republicana está de alguma forma preocupada com este incidente? Sem dúvida, há sinais muito claros disso. Só para dar um exemplo, a campanha de Donald Trump fez um comunicado a dizer que as declarações do comediante não refletiam a posição do candidato Donald Trump. E também hoje tivemos Donald Trump a dizer, já hoje de manhã, que nem sequer ouviu o número do comediante, portanto, nem sequer sabia o que é que ele tinha dito até ver depois nas notícias. E isso preocupa muito a equipa republicana, porque os latinos são um grupo que, tal como os afro-americanos, tradicionalmente votam democrata, mas que ao longo do tempo se têm aproximado, alguns deles, de Donald Trump. De Trump. Não só, mais uma vez, um eleitorado masculino, mas também algum eleitorado muito conservador em termos religiosos, por exemplo. Os latinos, no geral, são bastante cristãos aqui nos Estados Unidos e, portanto, consideram que os democratas são muito radicais em algumas áreas e têm-se aproximado dos republicanos. Ora, quando uma comunidade como a de Porto Rico, que lá está, pertence a território dos Estados Unidos, embora, curiosamente, os eleitores porto-riquenhos, se estiverem em Porto Rico, não possam votar nos presidenciais, mas se estiverem noutra zona dos Estados Unidos a viver, podem, e há muitos. Se esta comunidade se sentir muito ofendida com estas declarações, pode decidir, eleitores que tinham decidido votar em Trump podem decidir não ir votar, por exemplo, e não necessariamente votar em Harris, mas abster-se. Já regressamos à conversa com Kátia Bruno, editora de internacional do Observador e enviada aos Estados Unidos. Na segunda parte vamos tentar perceber o que pode acontecer daqui a precisamente uma semana e qual será a aposta de Kamala Harris e de Donald Trump nesta reta final de campanha. Estamos de regresso à conversa com Kátia Bruno. Já sabemos que, devido à forma como o sistema eleitoral norte-americano está montado, tudo acaba, no fundo, por ser decidido por alguns milhares de eleitores em estados decisivos. O que é que nos dizem neste momento as sondagens? Há uma certa percepção, apesar de tudo, de que Kamala Harris tem vindo a perder algum do gás inicial dos primeiros tempos de campanha? Sem dúvida, as sondagens refletem precisamente isso. Quando Kamala Harris foi escolhida como nomeada do partido para substituir Joe Biden, em agosto e ali na altura da convenção democrata, ela subiu muito nas sondagens comparativamente ao que Biden registava antes e face a Donald Trump, posicionando-se mais à frente. E agora, ao longo da campanha, essa distância foi-se reduzindo, Kamala foi caindo,
Donald Trump foi subindo, neste momento as sondagens mostram um empate, está tudo, é um empate técnico que deixa tudo completamente em aberto, e soma-se a isso o facto de que nos swing states que decidem a eleição, temos empates técnicos, segundo as sondagens, na grande maioria deles. É o caso da Pensilvânia, é o caso da Carolina do Norte, o caso do Wisconsin, e portanto é muito difícil perceber o que é que pode acontecer, e sem dúvida que os próximos dias, qualquer pequeno detalhe pode fazer indecisos tomarem decisões que alteram por completo o rumo da eleição. Esses estados considerados decisivos são 7, mas a Pensilvânia é o estado onde ambos os partidos investiram mais dinheiro e por onde os candidatos, de resto, mais passaram em campanha. Este pode ser o estado-chave este ano? Parece-me que sim. É preciso relembrarmos que de todos os swing states, a Pensilvânia é aquela que tem mais votos no colégio eleitoral, são 19. Quando olhamos para o mapa do colégio eleitoral, a Califórnia é o estado que tem mais votos e sabemos claramente que Harris vai ganhar a Califórnia. O Texas é o segundo e parece evidente que Trump vai ganhar o Texas e, portanto, tudo se decide nestes swing states. Ora, quando a Pensilvânia é o que tem mais votos, é aquele que é mais valioso e daí os candidatos investirem em fazer mais campanha aqui. Se nós olharmos para os outros swing states, eles têm votos no colégio eleitoral ali pelos 15, 14, 11 votos. É claro que são muito relevantes, mas os 19 da Pensilvânia são uma grande vantagem para que eles conseguir. E este é um estado que está muito dividido. Nós temos visto isso ao longo dos últimos dias aqui. Há, por exemplo, contrastes muito grandes entre as zonas urbanas como Pittsburgh, que são tendencialmente muito democratas, e depois as zonas rurais, como Johnstown, onde nós estivemos ontem, onde basta olhar para os cartazes à beira da estrada para perceber que Trump é o favorito de longe. E há também divisões entre zonas que são mistas, não é? Por exemplo, os subúrbios das grandes cidades, nós também estivemos há 2 dias num deles, batendo porta a porta, há opiniões para todos os gostos. Há muitos eleitores ferozmente pró-Harris e ferozmente pró-Trump. Portanto, está mesmo tudo em aberto e eu creio que a Pensilvânia pode ser o sítio que define e decide esta eleição. E nos Estados Unidos há a possibilidade de voto antecipado. De resto, o atual presidente Joe Biden já votou no Delaware e quase 43 milhões de americanos já votaram antecipadamente, isto a uma semana do dia das eleições. O que é que sabemos para já de como está a correr? Dá para antecipar alguma tendência, tendo em conta a participação até ao momento? É muito difícil perceber, porque aquilo que a história nos mostra é que, tendencialmente, são mais os democratas que votam antecipadamente do que os republicanos. O que significa que, mesmo que agora possa parecer, pelas declarações das pessoas que votaram antecipadamente, que há uma vantagem dos democratas, depois, no dia 5, quando a maioria dos republicanos for votar presencialmente, essa aparente vantagem pode esfumar-se. Não nos podemos esquecer que há muitos apoiantes de Trump que estão muito desconfiados dos boletins de voto pelo correio, há muita desinformação a circular, há muitas teorias da conspiração de que esses votos são de alguma forma alterados e, portanto, muitos desses eleitores fazem questão de votar presencialmente e podem mudar por completo o rumo que parece estar a desenhar-se. E este ano há algum terceiro candidato que possa eventualmente fazer moça a Trump ou a Harris? Ou seja, obviamente nunca ter uma votação expressiva a nível nacional, mas roubar votos suficientes no sítio certo para de alguma forma influenciar o resultado final, não? Parece-me difícil, lá está, por aquilo que dizias, a nível nacional é difícil terem uma votação expressiva, basta ver que nenhum deles conseguiu registar em todos os estados, portanto não vão aparecer nos boletins de voto de todo o país. À direita, Robert Kennedy Jr. Era o grande terceiro candidato, ele já anunciou que vai apoiar Donald Trump, portanto deixa de contar, digamos assim. À esquerda temos Jill Stein do Partido Verde e Cláudia Dela Cruz do Partido pelo Socialismo. Mais uma vez elas não conseguiram concorrer em todos os estados, mas podem fazer alguma moça em swing states específicos, onde haja eleitores mais à esquerda que estejam descontentes com Kamala e que, em vez de se absterem, decidam votar num terceiro partido. Nós encontramos isso mesmo no Connecticut, com ativistas para quem a questão de Gaza era importantíssima e que decidiram que vão votar em terceiros candidatos, nomeadamente numa destas duas candidatas, e, portanto, isso pode prejudicar mais Kamala Harris do que Donald Trump. Agora, continua também a ser possível que em swing states onde as sondagens mostram empates, onde a vitória pode ser por uma margem mínima, eleitores que tomem esta decisão acabem por roubar de tal maneira votos a Harris
que isso possa fazer com que o Estado seja ganho por Trump. Portanto, a influência a nível nacional é muito limitada, mas num ou noutro Estado, eu volto a chamar a atenção para o caso do Michigan e da comunidade muçulmana, isso pode fazer a diferença. You've quoted General Milley calling Donald Trump a fascist. You yourself have not used that word to describe him. Let me ask you tonight, do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Vamos então centrar-nos nestes dias finais de campanha. Em que é que se espera que a campanha democrata aposte nesta reta final? Bom, a campanha de Harris, agora nos últimos dias, tem estado muito focada no ataque a Donald Trump. A candidata tem usado frequentemente o termo fascista para descrever o adversário, tem criticado muito as declarações de Trump quando falou ao longo dos últimos dias de que é preciso combater o inimigo, peço desculpa, que está dentro, não é? E isso tem sido explorado pela campanha democrata como uma possível perseguição futura de um futuro Trump presidente a funcionários do Estado, a pessoas que sejam claramente democratas, etc. Portanto, há um foco nisso, mas ao mesmo tempo há sinais, até pelo que vão dizendo alguns membros da campanha de Harris aos jornais norte-americanos, naturalmente anonimamente, vão dizendo que a campanha também tem noção que tem que projetar uma imagem mais positiva e, portanto, tem também que se focar na economia, por exemplo, até porque, neste momento, se olharmos para os números económicos que têm saído, a situação em relação à inflação está ligeiramente melhor do que ao longo dos últimos meses. Por exemplo, o preço do combustível pode vir a descer nos próximos dias e essas são situações que jogariam a favor de Harris se ela disser, estão a ver, com Biden começámos este caminho e eu vou continuar e as coisas vão melhorar. No entanto, ao mesmo tempo, há esse equilíbrio com a questão de uma certa demonização de Trump que vai continuar a acontecer. Basta pensarmos que esta terça-feira Kamala Harris faz um discurso no Parque Ellipse, que é o parque onde Donald Trump esteve na manifestação que depois resultou na invasão do Capitólio. The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. Not going to be happening. Not going to be happening. E Trump, em que é que deve apostar para este esforço final de campanha? Bom, as duas grandes bandeiras de Trump nesta campanha têm sido a economia e a imigração. É de esperar que, tendo em conta que a economia pode estar num ponto mais positivo, Trump tenha mais dificuldades nesse aspecto, mas vai com certeza continuar a sublinhar que isto não quer dizer que Harris vai baixar impostos, não quer dizer que consiga ter uma influência decisiva na vida das pessoas em termos económicos. Depois, por outro lado, a outra sua grande bandeira é a imigração. E nesse tema parece-me que ele leva mais vantagem do que Harris, que está muito associada à presidência Biden, que é vista por muitos eleitores como sendo muito mais suave na questão da imigração. E, portanto, aí é uma certa aposta, uma aposta certa, aliás, de Trump nos próximos dias. Kátia, tu e o Diogo Ventura vão continuar a percorrer nos próximos dias vários pontos dos Estados Unidos, nesta reta final para as eleições. Enfim, sem levantar muito o véu, mas o que é que podemos esperar? De que histórias é que vocês vão dar à procura nos próximos dias e que vamos poder ler no Observador ou ouvir na rádio? Bom, acho que posso dizer que nós já estivemos num estado claramente democrata, Connecticut, estamos agora num swing state, a Pensilvânia, portanto é esperar que nos próximos dias estejamos num estado claramente republicano. Acho que posso dizer isso. E também, obviamente, estaremos a acompanhar a noite eleitoral e aí já na capital, Washington DC. Portanto, ainda vão sair muitas histórias. À medida que a campanha chega aos últimos dias, também há mais coisas a acontecer e nós também no Observador acompanharemos com ainda mais atenção tudo o que temos visto aqui nos Estados Unidos. E cá estaremos também para acompanhar o vosso trabalho. Obrigado, Kátia. Obrigada eu, João. Kátia Bruno é editora da Internacional e está neste momento nos Estados Unidos a acompanhar os últimos dias antes das eleições da próxima terça-feira. Pode ler as reportagens da Kátia e do Diogo Ventura no site do Observador e também ouvir na rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.